da aprendizagem, né, mostra muito bem isso pra gente, principalmente nas últimas décadas, assim, quando ela abandonou essa proposta de supostamente conseguir acabar com o mal-estar da aprendizagem. Sempre que você está transitando de um nível de conhecimento para outro, nesse trânsito, principalmente na fronteira de um trânsito, né, você está aprendendo uma coisa, e aí você começa a aprender outra, vai ter algum nível de mal-estar envolvido, por mais que aquilo ao mesmo tempo possa ter prazer e satisfação. Por quê? Porque um comportamento não existe ainda. Aquela habilidade não está desenvolvida. Então vai ter algum nível de mal-estar. E a gente vive o ápice do quê? Da promessa de não mal-estar. Então, por exemplo, uma grande causa de bloqueio ela está na seguinte cena. Nessa cena aqui, ó. Imagina que eu estou escrevendo aqui, tá? Imagina isso aqui é o teclado do meu computador, essa folha aqui. A cena está aqui, ó. Sua mão aqui, você vai sentir o mal-estar para começar a escrever. E aí você toma esse mal-estar como causa indiscutível de impossibilidade da escrita. Se eu sinto mal-estar para escrever, significa que eu nunca vou ser um bom escritor ou escritora, e significa que eu não, se eu já tive isso, eu perdi, ou se eu nunca tive, está piorando, né? Só que tem uma questão, quase sempre, mesmo para escritores e escritoras muito profícuos, que obtêm muita satisfação com a escrita, o começo da escrita é precedido por algum nível de mal-estar. É. Na minha pesquisa, eu tenho feito análise de relatos biográficos e autobiográficos de escritores de ficção e intelectuais sobre o processo de escrita. E é impressionante, isso é muito unânime, né? Os escritores profissionais sempre vão falar, olha, o começo da escrita sempre tem um mal-estar. O bem-estar, às vezes, começa 3 segundos depois que eu comecei. Eu até esqueço que teve um mal-estar inicial, mas ele é precedido, né? E isso chama muita atenção porque parece que nós, na universidade aqui no Brasil, eu tô desenvolvendo a ideia de que, tipo, na universidade a gente tem duas práticas muito nocivas à escrita. Uma prática romântica e uma realista. E elas estão misturadas no cotidiano, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? A gente sabe que na história da escrita ficcional, né, esse trânsito romantismo, realismo, isso gerou crises na história da escrita. Né? São crises que chegam até hoje. Só que a gente sabe hoje que, tipo, você pega a literatura, né, atual, quando o debate da escrita aparece como parte da ficção, eles não reproduzem tanto esses ideais românticos da inspiração, de que eu tenho que ter acumulado muita coisa para conseguir escrever, que eu preciso escrever numa descarga emocional, que a escrita boa mesmo é aquela que vem de cara e etc, que eu não posso revisar. Gente, o romantismo rebaixou moralmente a principal habilidade da escrita, que se chama edição. E ele chegou até nós, e o que impressiona é que ele está mais na universidade hoje do que na prática da escrita ficcional. Parece que escritores de ficção e escritores de ficção compram menos o pacote de que a escrita deveria ser algo natural. Não por acaso, né, no consultório isso é chocante. Quando eu atendo escritores de ficção, eles me fazem uma pergunta, quase sempre na primeira ou segunda sessão, que acadêmicos não me fazem. Eles me fazem pergunta de ordem pessoal da minha escrita. Então tem uma curiosidade, tem uma afã assim, de saber como é que o outro escreve. E o outro, assim, na concretude, na prática cotidiana. Onde você escreve? Que hora você começa a escrever? Você escreve até quando? Você escreve quantas palavras por dia? E aí é pensar mais a escrita de uma maneira mais prática mesmo, né? E lembrando, né, que a historiografia da escrita tratou muito pouco da prática escrita, né? Segundo o Raymond Williams, assim, a prática escrita foi um dos fenômenos menos estudados na historiografia da escrita. Enfim, Lucineudo, vamos lá. Se tiver mais alguma questão aí. Obrigado, vamos lá, vamos seguir. Aqui no chat, pessoal, a gente tem já o link da nossa página que foi criada esse ano, essa sobre a qual eu conversava com o Robson no começo do ano, é o Poslar barra Saúde e Bem-Estar, só entrar lá e já tem bastante material, bastante conteúdo, e a gente já tem aqui algumas observações. A Lena, por exemplo, que é a nossa vice-coordenadora do curso de Letras de Graduação, diz que os professores, embora nem todos, preferem não se identificar como classe trabalhadora. É uma questão de identidade que se coloca em choque. Talvez isso Sim, também se estenda aos total, alunos, né? total. Tem uma cena na PUC, né? Na PUC não, quase toda universidade que eu vou, na PUC também. Que eu vou, eu vejo essa cena, assim, ela é muito pequena, mas ela me incomoda bastante.
nos estacionamentos, né? Professores, tem uma placa professores, tem a placa funcionários. Né? Sim. Tem uma distinção, e essa distinção dentro da universidade, gente, é uma luta de classe. É isso, tem uma luta de classe acontecendo dentro da universidade, em qualquer reduto dela, muito silenciada. Na área de vocês, por exemplo, eu percebo isso, tanto na entrevista quanto no atendimento de pessoas do campo das letras. Então, por exemplo, parece que toda a área da humanas tem uma área que tenta rebaixar a outra socialmente. Né? Então, por exemplo, eu vejo a quantidade de alunos que eu atendi, tanto da linguística aplicada e da crítica literária, né, como tem um conflito, né? Eu, por exemplo, já atendi vários estudantes da crítica literária que o sofrimento deles era: ou eu queria mesmo ter feito o meu doutorado ou meu mestrado na linguística, mas lá eu me sentiria, lá as pessoas estão mais preocupadas com fazer. Na crítica literária a gente pensa. Olha a divisão social, olha como é que o negócio é estruturado. Né? Na psicologia tem isso, né? Tem áreas da psicologia que automaticamente taxa a outra como não pensa, só quer saber de aplicar. Se você aplica, você não pensa. Então isso está acontecendo no campo dos professores, nas divisões teóricas, né? Enfim. Próxima pergunta. Próximo, primeira dos alunos. A Michelle disse o seguinte, ó. Ela teve dificuldade de escrever a conclusão da tese. Michelle já está com a banca de defesa marcada, está grávida, vai defender e já vai ter bebê. E aí ela diz que quando chegou na hora da conclusão, travou e começou a chorar. Uhum. E aí ela pergunta que ela disse que ela não conseguiu concluir de jeito nenhum, né? E aí ela pergunta, é muito comum esse tipo de comportamento? E, em geral, quando esse problema chega até a clínica, por exemplo, o que se orienta que se faça, Robson? Então, tem um elemento nisso, né, que é muito da ordem individual. Não dá para analisar, né? E aqui a gente sempre tem que lembrar o que eu falei. A gente tem nossa história de vida individual e tem a nossa história social, né? Essas duas coisas se entrelaçam. Né? Não dá para separar e não dá para colocar tudo na conta da universidade, não dá para colocar tudo na conta da história de vida. Vai ter que ver como elas estão se relacionando. Primeiro, é sim comum, tá? É comum sim, tá? E não significa que você não vai ser capaz de fazer isso de novo, você não vai ser capaz de falar em público e etc. Assim como a questão da escrita. Mas, assim, eu diria, assim, aí eu vou dar uma sugestão mesmo, né? Esses casos necessitam minimamente, nem que seja de uma terapia mais breve, né? Para minimamente, porque no geral essas coisas envolvem muitas questões da nossa vida privada. Né? Envolve muitas questões da nossa vida privada que a gente tem consciência e não tem consciência, tá? E aqui lembrando uma coisa, né, gente, assim, tanto a escrita quanto a oralidade no mundo acadêmico, ela está muito cerceada de controle, né? Acadêmicos a universidade talvez seja o lugar que mais gere controle social sobre a linguagem. Não por acaso a gente está muito mais pronto para criticar, né, do que para ajudar. Né? A gente sabe, por exemplo, hoje, vocês têm, o povo que estuda psicologia de escrita já mostrou isso na década de 70, assim, né? Quando alguém está gerando um texto, vamos lá, a gente aprendeu a escrever usando dois processos psicológicos compatíveis: geração e edição. Uhum. Gerar texto envolve criar, tá? Editar texto já é uma função social, porque você já está editando a partir de um parâmetro de uma convenção social, da gramática, por exemplo, da ortografia, etc. Tá? Pessoas criativas, qual que é uma das grandes características delas no campo da escrita, inclusive acadêmica? Permissão para o erro. Elas têm uma permissão para errar. Agora, essa permissão foi construída, obviamente, não brotou dentro das pessoas. Né? A universidade tem espaço para erro? Não. Não tem. Nós não temos essa prática, tipo, vamos abrir mão da crítica inicial e vamos criar para depois a gente começar a criticar? Não, aqui a gente sente um orgulho de se chamar de crítico quando o aluno ainda nem aprendeu a compor um argumento. A gente se julga muito superior, assim, com a ideia de crítica, né? A gente se julga muito grande, sendo que o aluno ainda nem sabe a noção de uma estrutura de um texto acadêmico. Né? E lembrando, gente, a habilidade verbal de criticar é muito mais fácil que a habilidade verbal de escrever. Ela é mais fácil, tá? Alguém falou uma coisa aqui, né, sobre escrever seria um pintor diante da tela em branco, sofrimento natural. Não, não é um sofrimento natural, tá? A escrita só poderia ser um sofrimento natural se a escrita fosse biológica.
A escrita é, antes de tudo, um processo de relações sociais estruturadas dentro da sociedade, distribuída de maneira extremamente desigual. Né? A escrita talvez seja a habilidade humana distribuída de maneira mais desigual dentro do nosso mundo. Então, assim, a escrita, o sofrimento com a escrita não é natural. Talvez ele seja inevitável, porque ele está sobre alto nível de controle social. Mas natural não é. Assim como escrever bem não é natural. Se você está assumindo que é natural, você está assumindo que alguém tem algum dom e alguma vocação. E aí, assim, a minha perspectiva... pode ter perspectivas que compactuam com isso. A minha não compactua com isso. Assim, né? De forma alguma eu compactuo com isso. Né? Enfim, vamos lá. A Ingrid pergunta em que momento esse processo de travar diante do ato da escrita pode estar relacionado com alguma patologia, como, por exemplo, TAG, depressão, qual a relação disso com uma enfermidade propriamente dita? Sim. Eu acho que um preditor para essas coisas, sabe, Ingrid, também não é simples assim, a gente sempre precisa de algum nível de avaliação e diagnóstico, né? Mas alguns preditores são isolamento, né? E aí estados psicológicos que estão te impedindo de minimamente ter uma vida funcional. Né? E acontece, né? Pessoas param de falar com os outros. Tem um fenômeno muito grande na prática da escrita acadêmica, que também tem uma origem romântica, que é o isolamento. Tem uma prática aqui no Brasil que é, no momento que as pessoas mais precisam falar do texto e compartilhar, são quando elas mais se isolam. E esse isolamento não acontece como uma escolha, assim, tem uma socialização para isso. Tipo, gente, basta dizer que o que acontece? As pessoas, a escrita é vista como a última coisa que você vai fazer na pós-graduação, como se ela já existisse em você, né? E você sabe melhor do que eu, né? Alfabetização, letramento é um processo interminável. Você não passou pelo letramento lá na infância e ele está internalizado em você, pronto, acabou. Né? E aqui a gente tem uma concepção de conhecimento meio século XIX, né? Que é você passou por uma fase do desenvolvimento da sua linguagem escrita, logo ela já está incorporada em você. Não. Escrita é linguagem pode sofrer trauma. Então toda aquela ideia que tipo, meu filho, estuda, porque conhecimento é uma coisa que não vão poder tirar de você, não é verdade. Conhecimento é uma coisa que pode ser perdida. Um trauma pode levar a você a não conseguir escrever mais, embora você tenha escrito no passado. Então, respondendo a pergunta ainda, eu acho que preditores são de funcionalidade. Agora, é muito difícil, sabe, a Ingrid, né, que perguntou, é muito difícil avaliar isso assim, de maneira tão genérica, sabe? Eu sempre penso o seguinte, se tem nível de sofrimento envolvido que está impedindo de você fazer algo que é importante para você, você tem que, no mínimo, tentar ter um diagnóstico, para você saber melhor o que está passando. Porque, às vezes, você tem um problema que não tem a ver com escrita e afeta ela. Eu já tenho pessoas que não estavam conseguindo escrever por causa de um quadro depressivo, e assim, as causas da depressão não tinham a ver com a escrita em si, nem com a universidade. Mas você pode ter o contrário, que a pessoa começa a ter depressão em função da escrita. Depressão ou ansiedade, ou algum outro tipo de problema. Né? Eu acho que, assim, não adotar o isolamento é o principal, é o que a gente tende a adotar. Perfeito. A gente vai ouvir agora a professora Cleudene. Oi, Cleo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada, professor Boa Robson. tarde. Obrigado. A nós. Eu queria levantar uma questão que é a concepção fordista da academia, que até mesmo na Humanas nós incorporamos devido às avaliações da CAPES e coisas similares, agências de fomento. Então, assim, eu como professora também padeço do adoecimento da escrita, né? E aí, voltando àquelas hierarquizações que ocorrem na academia, por exemplo, quem trabalha com ensino é visto como menor, né? Então, assim, eu posso dar 1000 palestras, fazer 1000 oficinas em escolas públicas, enfim, 1000 tarefas relacionadas ao ensino, à educação básica, análise de material da educação básica, proposta de material didático da educação básica, mas se eu não tiver o artigo A1, A2, B1 e B2, tudo mais que eu fiz não cumpre. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que, normalmente, eu me considero uma pessoa travada na escrita, no sentido de que eu estou lendo 300 páginas para as bancas, fazendo 1000 pareceres para as comissões,
propondo 1000 coisas para os trabalhos burocráticos da universidade. Então, assim, tem muitas coisas que eu digo nas palestras, o pessoal diz assim, Cleo, escreve isso. Eu digo, que hora? Que hora? Sim, sim. Que hora? Sim, né? Eu vou escrever isso, eu estou lendo o trabalho dos alunos e estou atendendo as questões burocráticas da universidade. Sim. Então, assim, o aparecimento na escrita, óbvio que para os alunos é mais complicado, no sentido de que eles têm um prazo de 2 anos, de 4 anos, mas eu também sou cobrada a cada quadrinho a dizer, está aqui 8 artigos, está aqui livro que eu publiquei, está aqui coisa... Então, assim, nada do que eu faço extra, que para mim é mais valioso, que é inserir na melhora da educação básica, da escola, propriamente dita, não é nada como produtividade no meio acadêmico. Então, queria saber se você também já pensou sobre isso. Então, obrigado, Claudene. Assim, a primeira coisa é que chama atenção, assim, nas pesquisas sobre sofrimento com escrita, principalmente, e o sofrimento com o cotidiano da vida acadêmica, é que tem a massa de pesquisa sobre o tema é sobre os alunos de graduação, estudantes de graduação, aí depois você tem uma massa de pesquisa sobre a pós, mestrado e doutorado, e pouquíssimas pesquisas sobre os docentes universitários. E o grande ponto é, assim, uma premissa psicológica, né, instaurada desde o Freud é a seguinte: onde há mais silêncio, você tem mais propensão a sofrimento. Então, assim, na minha pesquisa, nos meus atendimentos, eu tenho uma premissa que professores podem sofrer tanto ou mais que os estudantes. E mais do que isso, eles têm menos espaço para assumir o sofrimento. E eles são mais punidos se ele assume o sofrimento pelo próprio grupo. Eles são mais punidos. Os estudantes, por mais que o sofrimento... Eu também presumo que tem um tipo de sofrimento que quase ninguém fala dele. Mas tem um tipo de sofrimento, né? Tem um autor que supõe que há quase na graduação e na pós tem quase uma socialização para o sofrimento. Se você não falar que você está sofrendo, você não vai ser aceito no clube da pós-graduação. Então, assim, é quase que você é forçado a falar que você está sofrendo, né? Eu falava que eu não estava sofrendo na minha pós, no meu mestrado, eu falei assim, eu não entendia por que as pessoas estavam sofrendo. Porque eu adquiri muito um ritmo de trabalhador no mestrado, quando eu tinha acabado meu mestrado. E aí as pessoas ficaram muito chocadas que eu acabei antes. Eu nem sabia que as pessoas acabavam 1 ou 2 meses antes, chocavam os outros. E eu fui muito punido por não demonstrar que, tipo, eu tinha um sofrimento. Porque vira também uma certa socialização de que as pessoas só vão fazer coisas profundas mesmo se elas tiverem algum conflito. Romantismo, tá, gente? Isso daí é uma ideologia que tá caindo na sua cabeça e a elite tá fazendo você pensar assim, porque ela mesma tá fazendo de outra forma. Então, no campo da docência, a primeira coisa que eu presumo é que tem um nível de sofrimento talvez seja maior, e essa luta de classe ela é mais intensa, né? E eu acho que, assim, eu acabei de publicar um livro sobre escrita, né? E eu até discuto isso rapidamente no livro, que talvez os professores vivam muito intensamente o tempo neoliberal na universidade. Com isso, você tem uma individualização do tempo constante, um senso de culpa de que você... Então, por exemplo, uma prática muito comum de professor universitário. Eles reservam o tempo da escrita para os momentos de folga. Então, assim, o professor não vê a hora de chegar às férias, os feriados, o dia que não vai ter ninguém em casa, cachorro, marido, esposa, filho, para ele escrever. Isso se torna uma prática naturalizada, como se, tipo, esse é o momento da escrita, né? E se a gente for pensar, e lembrando, né, pô, que estranho, aquilo que deveria ser meio que uma parte central do meu trabalho, ou em alguns momentos, inclusive o centro, como por exemplo, quando você acumula uma experiência igual a sua, e você fala, puxa, eu não estou propagando isso, não estou tendo tempo de propagar via escrita, mostra uma precarização do trabalho, né? Outro elemento para assumir a universidade como trabalho. O trabalho na universidade tem níveis de precarização que a gente não assume como níveis de precarização. Então, assim, toda essa lógica, né, do precariado, né, dessa uberização do trabalho, em alguma medida, ela está instaurada na universidade, às vezes até transfigurada de um certo glamour. Então, por exemplo, você vê toda uma... E é interessante, né, porque a ciência ela é estruturada de tal forma, principalmente ao longo do século XX, na verdade, desde a ciência moderna, né, que poucas pessoas, de fato, tem os privilégios dentro dela para ter esse tempo, tá?
esse tempo aí da escrita, da leitura e etc. Né? E a gente vê que a universidade vive como uma massa produzindo coisas, mas os produtos mesmos vão ser gerados por poucas pessoas, os produtos de impacto, mesmo que pessoas... Que é o grande dilema também da universidade, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, a divisão, extensão, pesquisa. Eu tive professores no FMG que eles mudam a vida das pessoas, estão fazendo coisas que estão mudando a sociedade. E é isso, eles não conseguem uma bolsa de iniciação científica. E ainda são rebaixados moralmente porque eles não têm lá suas publicações internacionais. Então, assim, tem algo muito grave nisso, sabe? Que, assim, eu não sou muito otimista para pensar a resposta, sabe? Tipo, é algo que a gente tem que começar a explicitar de uma forma ou de outra. E eu acho que a explicitação via a ideia de que por trás disso tem luta de classe, que por trás disso tem exploração do trabalhador, pode criar, no mínimo, um certo vexamento das pessoas que defendem um ideal democrático e reproduzem essas práticas, porque elas vão ter que lidar com isso. Não sei se ficou claro. Assim, enfim. Ficou sim, acredito que sim. Obrigado, Cleo, também. Robson, a gente tem mais 2 perguntas, a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa. Sim. A Suelen pergunta como lidar com a síndrome do impostor. E o Fernando pergunta o que pode estar acontecendo quando se faz tudo bem, o aluno faz tudo bem no doutorado, mas na bendita tese não sai nada. Ótimo, vamos lá. Sobre a primeira questão, né? Esse termo está se tornando bem propagado, né? Assim, a ideia de síndrome do impostor. Eu entendo, né, que a gente sente às vezes que a gente é uma farsa na universidade, isso é muito comum, tá? Mas eu queria que a gente, antes de pensar sobre a ideia de síndrome do impostor em si, o fenômeno, que a gente pensasse em como a gente denomina os fenômenos psicológicos, né? Percebe, quando você fala assim, eu tenho síndrome do impostor. Síndrome do impostor vira a causa, como se tivesse algo em você que disparasse uma sensação, um sentimento e pensamento de que esse texto não está ruim, eu estou fazendo isso daqui fingindo e etc. Tá? Esse tipo de explicação, ele tem um problema, ele é uma explicação que individualiza muito, a gente toma um estado psicológico como a causa. Só que a síndrome do impostor já é uma consequência de formas de relação com conhecimento dentro da universidade. Né? E aqui a gente não pensa algo meio óbvio assim, né? Eu também, até recentemente, não tinha pensado na obviedade disso. Conhecimento a gente assume na sociedade, principalmente na universidade, conhecimento como um valor, e conhecimento é obviamente um valor. Mas a gente não assume que conhecimento pode gerar sofrimento. Formas de relação com conhecimento, formas de relação psicossocial com conhecimento geram. Então, assim, para pensar a síndrome do impostor, o mais importante de tudo, antes de tudo, é avaliar, né, como você está sendo avaliada, como diferentes pessoas te avaliam, né? Quando você começou a sentir isso, se você sentiu isso a vida toda, tem gente que tem esse senso a vida toda. E aí avaliar o nível de gravidade disso, porque síndrome do impostor, ao mesmo tempo, ele não é um diagnóstico psicológico, tá? Ele é uma expressão que tenta descrever um tipo de sensação que é muito comum na universidade. Tá? E aqui tem esse problema, né? Nós da Humanas, a gente está mais propenso ainda. Por quê? O conhecimento da Humanas é um conhecimento muito aberto ao mesmo tempo. Né? Tá, eu aqui, eu sou da psicologia, estou usando conhecimento da sociologia, da linguística, da economia, e a gente está conseguindo conversar. Isso é legal demais, sabe? Tipo, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, isso abre brecha para eu ser criticado de tudo quanto é lado. Sabe, assim, nós da Humanas, a gente é muito capaz, a gente é muito treinado, né, para crítica, como eu falei antes. E uma das grandes descobertas da psicologia ao longo do século XX, né, você pega um sujeito como Lacan, você pega até algumas teorias comportamentais mais atuais, cognitivas, a gente sabe o seguinte, excesso de pensamento é uma das grandes causas de sofrimento humano. Então, uma pessoa que está o dia inteiro criticando, ela pode estar, na verdade, sofrendo muito, principalmente quando essa crítica já é um efeito das condições que ela vive, né? Que a gente vira o maior crítico do nosso texto. Né? Grande parte do meu trabalho envolve criar espaço, e se eu tivesse que dar uma sugestão, cara, que sugestão que você daria para um trabalho com escrita, na pós-graduação?
criar espaços de permissão para o erro. Tem um autor que chama Peter Elbon, que é um teórico da composição nos Estados Unidos, que, tipo assim, ele meio que ele criou um modo de ensinar escrita nos Estados Unidos que agora está em desuso, mas teve em uso muito tempo, e ela entrou em desuso pela banalização, que é o uso da escrita livre, né? O Peter Elbon percebe muito claramente que quando você permite o estudante que está aprendendo a escrever, ou que já tem a escrita desenvolvida e está tentando escrever algo complexo, se você permite nas fases iniciais que esse aluno e essa aluna escreva sem a propensão de ser avaliado inicialmente, o nível de escrita dele se eleva muito em pouco tempo, né? E se a crítica ela vem depois de um pouco da criação, né, isso é essencial, né? E aqui tem uma coisa, né, que assim, um interesse muito grande do meu trabalho se chama experiência do erro. A permissão para o erro é essencial, assim, né? O que eu mais crio condições na minha clínica, no meu trabalho com meus estudantes, na medida do possível, é criar condições para o erro. Permissão para escrever errado antes de escrever certo. Aqui a gente faz o contrário no nosso contexto brasileiro. Robson, a gente tem uma última pergunta aqui no chat. É uma pergunta da Ametista. Ela quer saber se em algum momento da tua trajetória como pesquisador você observou recortes de raça e de classe no tema sofrimento na pós-graduação. Demais. Raça, classe e gênero, tá? Então, assim, primeiro elemento, as mulheres sofrem mais com a escrita do que os homens, tá? Isso aqui a gente já sabe há muito tempo, por vários motivos. Isso aqui também dá, assim, pesquisa para não acabar, tá? As feministas no campo da escrita, no campo da criatividade, dos estudos sobre criação, já tem mostrado isso há muitas décadas, tá? Mas alguns pontos para a gente pensar gênero, primeiro. E óbvio, gente, essas categorias estão relacionadas, gênero, raça, classe, com certeza, né? Mas no caso do gênero, tá? O primeiro ponto é a estrutura da linguagem acadêmica, principalmente quanto mais tradicional a gente é no campo da escrita, mais conservador, mais seguidor das regras. A estrutura da linguagem acadêmica é uma linguagem... A linguagem acadêmica é uma linguagem masculina. A linguagem da objetividade, do apagamento dos sentimentos, né? A estrutura da linguagem acadêmica ela é, em grande medida, uma estrutura de linguagem masculina. Segundo, né, os tópicos das ciências, seja ela lá qual for, em grande medida são ditadas ainda pelos homens. Tá? Isso gera o quê? Um excesso de controle da autoexpressão feminina, tanto na oralidade quanto na escrita. E aqui vem um dado que é impressionante. Aqui no Brasil, eu não sei esse dado, tá? Mas eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu presumo que aqui possa ser próximo, nos Estados Unidos a gente sabe que as mulheres na infância e na adolescência, até antes de entrarem na graduação, têm maior desenvoltura e influência na prática escrita do que os homens. A partir da graduação, as mulheres começam a sofrer mais com a escrita, e na pós-graduação é onde as mulheres mais sofrem com a escrita. E aqui a gente pode pensar em termos também, de novo, de estrutura social. Aí entra o elemento, né, de domínio, né? Quanto mais você está fazendo algo que vai te gerar possibilidades de ter possibilidade de mudanças dentro da hierarquia social, mais você vai ter controle. Então, assim, à medida que as mulheres começam a acessar a pós-graduação, você tem mais controle sobre a linguagem delas, tá? Então, assim, isso é impressionante. Daria para discutir outras coisas, tá? Sobre gênero, tá? Só mais uma coisa importante sobre o gênero. O efeito psicológico do sofrimento, um dos efeitos que as mulheres mais sofrem, é uma certa sensação de que elas precisam dar um passo atrás para a experiência delas caberem na escrita acadêmica, tá? Como isso aparece no cotidiano? Quando eu faço grupos de trabalho de escrita, atendimentos, principalmente grupos, assim, quando eu vou dar alguma disciplina ou curso, é impressionante como os homens têm uma aderência mais imediata a algumas práticas de escrita do que as mulheres. Por quê? Porque eles não têm um tipo de sofrimento que elas têm, por exemplo, de se expor. Então, por exemplo, quando envolve expor a escrita, os homens se sentem muito mais confortáveis para expor a escrita do que as mulheres, tá? E a gente já sabe também, no campo editorial, já tem pesquisas mostrando
Os editores de revistas tendem a ser muito mais agressivos na reportagem, né, no retorno dos pareceres para as mulheres do que para os homens. Inclusive, tem um estudo de uma feminista que ela troca de papel, né? Ela finge que o texto é de um homem, e o mesmo texto, para a mesma revista, ela tem respostas diferentes, e aí o marcador de gênero é clássico, inclusive é claro, inclusive na linguagem. Gente, daria várias outras questões aqui. Sobre classe, rapidamente, qual que é um elemento que aparece muito, muito claro, assim? Vamos pegar aqui, né, essa divisão tão complexa de fazer no Brasil e tão cinzenta, que é classe média, classes baixas e classes altas, tá? O que aparece muito claramente é que os estudantes de classe média alta, essa classe média também, essa classe média intelectual, que teve uma preparação para entrar na universidade, e as classes altas, todos sofrem com escrita também. Só que é um tipo de sofrimento diferente, tá? Essa classe média alta e essa classe média intelectual, ou a classe alta que foi preparada para entrar na universidade, o sofrimento dela, no geral, tem a ver com o nível, por exemplo, o sintoma vai ser perfeccionismo, vai ser comparação com grandes escritores, tem um ressentimento atual, né? Eles estão sempre se comparando com os pais, por exemplo, na mesma idade deles, porque a gente está desconsiderando algo que é o momento que a gente vive no mundo, não só da pandemia, mas que a gente já estava vivendo, né? Dessa precarização do trabalho, né? Então são pessoas que têm um nível de ressentimento, sempre a ideia de que, tipo, eu deveria estar sendo mais reconhecido do que eu estou sendo, sabe? A classe média alta e a classe média intelectual vai sofrer muito com isso. Principalmente, eu atendo muitos filhos de professores e entrevistei muitos filhos de professores universitários. Então, assim, essas pessoas tinham um senso de que quando elas estivessem no doutorado, o doutorado ia estar gerando um nível de reconhecimento social para elas que não gera mais, como gerou para o pai delas, né? O pai da maioria dessas pessoas, o simples fato dele ter feito, ou a mãe ter feito a graduação, gerou um reconhecimento para eles na geração deles que eles não conseguiram ter até agora e talvez não vai ter. Então, esse é o momento. E eles vão se comparar muito com pessoas que estão em níveis muito mais elevados que eles. Então vai ter muito um sofrimento por perfeccionismo, de estar escrevendo uma dissertação sobre um tema Foucaultiano e comparar a própria escrita com o do Foucault. Tá? É óbvio, gente, que a história individual pode parecer outros elementos. Tá? E as classes médias baixas, né, e as classes baixas vão ter outro tipo de sofrimento, que é um tipo de sofrimento que é o que eu passei, passo e vou passar para o resto da minha vida. Eu não tenho ilusão que ele vai ser extinto, que é o constante senso de que eu tenho que aprender mais alguma coisa para conseguir escrever mesmo. E é o constante senso que, tipo, eu não cheguei preparado. E aí acontece um fenômeno de que as pessoas começam a pegar os conceitos sociais e aplicar a si mesmo como se eles fossem verdades irredutíveis. O que é uma verdade, mas ao mesmo tempo é um problema, né? Os fenômenos sociais. Então, por exemplo, a ideia de capital cultural. Eu não tenho capital cultural para conseguir escrever. Na minha casa não tinha livro. Na casa fulano de tal tinha biblioteca. As pessoas começam a viver esses conceitos como se fosse verdade. Esses conceitos são generalizações empíricas. Eles estão falando, sim, de uma realidade. E tem efeitos, tá? Mas as classes médias baixas e as classes baixas vão ter um sofrimento por uma ausência de senso de instrução e vão ter o sofrimento por não poder falar disso. Tá? Então, tem uma punição muito grande para os alunos que ficam procurando auxílio prático. E aqui, de novo, é a tentativa de apagar a ideia de que o trabalho acadêmico também é manual. Eu mesmo fui muito punido por isso. Né? E eu agora a punição, se vir, eu estou mais preparado para ela, teoricamente, mas eu não sabia nomear ela quando eu era aluno e queria ajuda prática. Né? Parece que as ciências humanas não lidam com a prática. A prática é uma coisa que a gente não pensa. Né? E hoje eu acho o contrário. Né? Quanto mais você usa a mão, mais você vai pensar. E sobre o recorte de raça, a impressão que eu tenho talvez seja o mais complexo para estudar, tá? Tendo em vista a complexidade que é raça no nosso país, então logo ele vai ser mais complexo, com certeza, mas é onde talvez esteja o maior nível de sofrimento com a vida acadêmica. Tá? Os alunos e as alunas negras que eu atendi, os casos psicopatológicos mais graves que eu atendi, no geral, foram de estudantes pobres, mulheres e negras. São estudantes que têm muito nível de sofrimento e a sensação constante de não pertencimento. Né? Eu não deveria estar aqui,
não adianta eu fazer esforço e etc. Tá? Eu acho que esses alunos deveriam ser, inclusive, muito priorizados, assim, porque a gente não tem dimensão, mesmo estudando isso, não tem dimensão do efeito psicológico. Mas para quem perguntou aí, é um campo muito aberto a estudo ainda. A gente tem muito pouco dado sobre isso no Brasil. Robson, para a gente terminar, acredito eu que ainda é possível ter esperança. E aí, para finalizar, eu queria te perguntar, o que você diria para os nossos alunos de pós-graduação no que se refere a estratégias e ferramentas de autocuidado para atravessar bem esses dias que estão por aqui? Porque eu costumo dizer para eles, Robson, que eles não podem sair sequelados da pós-graduação. Sim. Porque a pós-graduação não é a vida deles. É só uma parte e muito pequena da vida deles. Sim. Mas se eles não tomarem algumas decisões de autocuidado, de estratégias, a sequela pode ficar, sim, pro resto da vida. Sim. E aí, o que fazer para tentar atravessar bem? Eu acho que o primeiro ponto, né, é saber que, tipo, primeiro, né, o sofrimento é um sintoma de que ele tem algo de, o sintoma, ele tem algo de importante, que é mostrar que alguma coisa está errada com você. O sintoma psicológico ele tem que ser visto como uma fratura física. Se o meu dedo quebrou aqui, eu vou para o hospital, cara. Eu vou cuidar disso, eu não vou ficar forçando, né? E o primeiro ponto é lembrar também que no caso da escrita, né, um grande problema da escrita é que a escrita está colada à nossa identidade. Quando alguém critica meu texto, por mais... Sabe, eu sinto como se a crítica fosse a totalidade da minha pessoa. Esse é um grande problema de sofrimento com a escrita. Eu não sinto, no geral, que a crítica foi feita aquela parte do texto. Né? Tem uma propensão de muitas vezes isso acontecer. Então, assim, a primeira dica que eu daria é a gente tem que criar estratégias mais coletivas de exposição da escrita. Tá? Expor escrita, criar contextos seguros para expor escrita. Então, assim, as principais estratégias de enfrentamento do sofrimento com escrita são coletivas. Você tem muitas coisas individuais que você pode fazer? Tem muitas coisas, então, por exemplo, as estratégias de escrita livre e de pré-escrita, inclusive estão no meu livro, alguém perguntou aí, o nome do meu livro é Bloqueio da Escrita Acadêmica, Caminhos para escrever com conforto e sentido. Artesã Editora, tá? Aqui de BH. No livro eu vou expor algumas estratégias que elas podem ser usadas de maneira individual ou coletivas, que envolve eminentemente você expor escrita, porque o grande sofrimento da escrita tem a ver com o fato que você vai ser exposto. Isso é inevitável. Sabe? Então a gente precisa criar espaço para essa exposição acontecer em ambientes seguros, inclusive para você se fortalecer, né? Porque só sobrevive em alguma medida no mundo da escrita quem chega a um ponto que a crítica virou parte do trabalho. Não, o povo vai dar pancada aqui mesmo no texto, isso vai me ajudar, ou se vier de forma negativa, eu deixo isso para lá. Porque não há essa possibilidade de ficar imune à escrita na vida acadêmica. Não há. Né? Não há essa possibilidade. E a universidade é um lugar da crítica, sim. Que bom que ela é. Né? Então, as dicas envolvem buscar estratégias de ordem individual, de ordem coletiva, tá? Para pensar isso. Mas, sim, tem estratégias individuais. Eu tenho um curso no YouTube que eu apresento 16 aulas com estratégias e exemplos práticos para lidar com momentos precisos de bloqueio. Quando você não está conseguindo fazer o trânsito para conceito, quando você para na frente do texto, não consegue, quanto tempo é bom para escrever, que momento eu devo começar a escrever, que momento eu devo parar de escrever. Deixa eu pegar aqui, vou colocar o link aqui, se você colocar lá, Bloqueio da Escrita Acadêmica, YouTube, cai no meu curso já. Tá? E, Robson, a gente inclusive já divulgou, pessoal, aqui eu divulguei pelo e-mail, mas vou reforçar o canal do Robson no YouTube. Eu vou pedir para o James colocar de novo aqui, por favor. A Isabela colocou o canal. Vou pedir ainda para o James colocar de novo o link do livro. Sim. E, Robson, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado aí pela a pandemia passe e que você venha visitar o Ceará. Venha de novo conhecer o pós-lá. Eu vou ir todo ano dar aula numa pós na Unifor, às vezes uma disciplina aí na Federal. Perfeito. Vou adorar. Agora você vem para visitar a gente aqui no pós-lá e passar mais um tempo conversando com a gente. Eu vou pedir que os nossos alunos liguem os microfones
Aí, e Robson, o salva de palmas em agradecimento a esse gesto que está Muito Robson, muito obrigado. Eu vou só pedir que na hora de desligar o microfone. Robson, eu só agradeço. Vou só pedir para os alunos que não saiam, eu preciso dar uma palavrinha com vocês, 10 minutos para início do semestre. Robson, força para atravessar essa pandemia. E seguimos em contato. Gratidão. Agora, uma vez feito o contato para sempre. Beleza. Um abraço, pessoal. Muito obrigado aí. E foi ótimo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, Robson. Em breve a gente se tchau, fala. tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Aos nossos alunos que continuam conosco aqui na sala, obrigado. Nós somos 122, começamos com 140, tivemos aí 141 e agora nós estamos 120. Dos 118 alunos do pós-lá, quer dizer que a gente tem quase todo mundo aqui. E a gente fica muito feliz por essa adesão de vocês aos nossos eventos. Não só agora, mas a todos os outros que a gente tem feito, né? E que essas palavras do Robson, gente, fique repercutindo na gente da necessidade do autocuidado de vocês. A gente tem, na coordenação, tem batido sempre isso, né? Olha o autocuidado, a pós-graduação é para ser um momento de felicidade. A estada de vocês no pós-lá é para ser um momento de felicidade, com dificuldades, mas, obviamente, com cuidado. E a gente segue de mãos dadas nesse momento. Só para a gente finalizar, há algumas informações importantes para vocês de começo de semestre. Nós começamos hoje, agora, oficialmente, o nosso semestre. Algumas disciplinas vão começar em agosto, outras vão começar em setembro. Cada professor entrará em contato com a sua turma para dizer quando as aulas começam. Então, vocês esperem o contato dos professores. A gente vai mandar um e-mail aos professores com os e-mails dos alunos matriculados e dizendo a eles que entrem em contato com vocês. Por que a maior parte das disciplinas só vai começar em agosto? Porque nós temos reajuste e trancamento nos dias 27 e 28 de agosto, então muito aluno vai migrar, vai sair de uma disciplina, vai para outra, então muitas disciplinas vão começar só em setembro. Algumas vão começar em agosto. Por exemplo, metodologia da pesquisa já começa na próxima segunda-feira, dia 17. Então, esperem cada um dos professores entrar em contato. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, as disciplinas do pós-lá têm... Oi, Catiane, já te passo a palavra, tá? As disciplinas do pós-lá têm 60 horas. Dessas 60 horas, agora, nesse momento de pandemia, a gente vai trabalhar, está propondo que a gente trabalhe com as seguintes distribuições. 30 horas síncronas, ou seja, ao vivo, aulas pelo Meet. 15 horas assíncronas, fóruns, quiz, atividades, e 15 horas para os professores elaborarem seus materiais didáticos. Ou seja, muito possivelmente vocês não vão ficar a tarde inteira assistindo aula no Meet, porque a gente sabe que do ponto de vista do aprendizado isso não é bom e do ponto de vista da saúde do professor muito menos. Então vocês vão receber um informe nosso com todas essas instruções. Quantas horas, como é que a gente sugeriu, 30 horas síncronas e as outras 30 horas divididas entre assíncronas, ou seja, não ao vivo, e preparação de material. E a maioria das disciplinas começa em setembro. Mas tudo isso vocês vão receber por e-mail. Por que os professores não entraram em contato ainda? Porque saindo daqui, Ismael e eu vamos publicar a lista dos alunos não regulares. A seleção acabou sexta-feira, a gente vai lançar o resultado agora, às 18, e é quando a gente tem a lista completa dos e-mails. Então, vocês esperem as nossas orientações, que a gente vai passar tudinho para vocês. Oi, Catiane, boa tarde. Pode tirar tua dúvida, querida. Boa tarde, Lucineu e demais colegas. Justamente em relação ao reajuste, né? Eu vou me inscrever ainda no reajuste na disciplina de metodologia. E eu queria saber em relação a isso. Eu já começo a assistir às aulas ou eu espero para o reajuste? Também eu vou fazer algumas mudanças. Você chegou a responder aquele link de uma enquete que eu mandei para os alunos de metodologia?
Sim, respondi. Sim. Mas lá não tem especificando que nós vamos entrar no período de reajuste. Isso. Todos os alunos que já estão matriculados em metodologia ou que ainda vão se matricular no reajuste já vão começar a trabalhar no dia 17. Amanhã, Catiane, eu tenho uma reunião com o professor Expedito e com a professora Alexandra para a gente elaborar a disciplina e, na sequência, eu vou mandar um e-mail para vocês já com o plano de ensino, com as datas bonitinhas. Mas vocês já devem começar a trabalhar com a gente no dia 17. E mais uma pergunta. Também haverá disciplinas que eu vou trocar, né? Porque Certo. eu tive que me inscrever porque não tinham as disciplinas que eu tinha planejado fazer, né? No período da matrícula, por ocasião da não contratação da professora Débora e da professora Dina. E aí agora esse problema foi resolvido, graças a Deus, né? E eu vou participar das disciplinas dessas professoras, e não das que eu me matriculei. Aí eu quero saber, eu vou ficar lavando faltas, ou eu tenho que participar das Na disciplinas? verdade, Catiane, eu acho que a gente não vai ter problema, porque eu já pedi aos professores que só comecem em setembro. Exatamente para quando no finalzinho de agosto dá tempo vocês saírem das disciplinas que quiserem e entrarem nas disciplinas que quiserem. Por que metodologia não começa em setembro? Porque um levantamento que a gente fez com os alunos mostrou que uma porcentagem significativa do pós-lá pretende defender e qualificar em dezembro. Portanto, a disciplina de metodologia deveria começar o quanto antes. Então, acredito eu que somente metodologia deva começar em agosto. Não tenho certeza, mas acredito que sim. De todo modo, eu vou reforçar com os professores que só comecem em setembro. Vale lembrar, gente, que nós vamos ter um semestre super esticado. Começa hoje e vai até o dia 31 de janeiro. Por quê? Porque aí os professores e os alunos podem fazer só 2 horas de aula por dia, não precisa ter aula toda semana, que a gente está pensando também no sufoco que vocês estão passando. Com filho em casa, tendo que trabalhar, né? A gente vai fazer um semestre mais diluído, mais lento, para que tudo fique mais tranquilo. Vocês também vão receber um outro informe meu, porque nós tivemos uma reunião de colegiado na quarta e na sexta, e eu ainda não fiz o pós-reunião. Por isso que vocês não receberam essas informações ainda. Mas eu vou fazer essa semana. Quando eu for fazer o pós-reunião, vocês vão receber uma informação de que as bolsas seguem prorrogadas por 3 meses. Quem tem bolsa até dezembro poderá, caso preciso, prorrogar até março. E as defesas e qualificações poderão ser prorrogadas por 6 meses. Quem defenderia e qualificaria em dezembro poderá defender e qualificar em junho. Todo mundo? Não. Só quem quer e quem precisa. Para saber quem quer e quem precisa, em setembro, nós vamos enviar para vocês um formulário, vocês preenchem e mandam para a gente avalia. Bolsas prorrogadas por 3 meses, defesas e qualificações por 6 meses para aqueles que precisaram por conta da pandemia. Seja por questões técnicas, seu campo de pesquisa foi afetado, o caso dos alunos da Dilamar, da Cleudene, seja por questões emocionais. Todo mundo vai ter o direito de pedir e a gente vai analisar de todo mundo, tá bom? Seminário de tese foi cancelado, Daniel Martins. A disciplina de seminário de tese foi cancelada e a turma será reaberta em 2021.1. Os alunos que iam para seminário de tese estavam com muitos problemas nos dados a serem coletados. Depois da enquete, conversamos com os professores Dilamar e Wilson e decidimos que nesse momento seria improdutivo ofertar seminário de tese, portanto lançamos para 2021.1. Catiane, te respondi? Sim, perfeitamente. Muito obrigada. Eu disse obrigada, Perfeito, mas Catiane. estava falando e aí não escutou, mas tudo bem. Tudo certo, já te espero lá no dia 17. Gente, mais alguma dúvida? Professor Lucineudo. Diga só o nome. É a Jamile. Oi, Jean. Gente, a Jean acabou de voltar de férias.
Oi, gente, boa tarde. Que legal voltar hoje e ver todo mundo. Eu vi que alguns alunos perguntaram sobre estágio, também é minha mesma curiosidade, minha dúvida, se tem algum encaminhamento para os alunos que pretendem fazer estágio ou que ainda, né, estão em processo de finalizar o estágio do semestre anterior. Tem duas perguntas aqui, gente. Seleção e estágio. Vamos lá, estágio. Os estágios de docência são realizados na graduação, óbvio, né? Aluno de mestrado faz um estágio, aluno de doutorado faz 2 estágios. Nesse exato momento, na graduação, nós estamos finalizando no formato remoto 2019.2. Era um semestre que foi interrompido devido à pandemia e que já estava com 75% encaminhado. Muitos professores já, inclusive, encerraram as disciplinas e os que não encerraram estão encerrando até o dia 3 de setembro. Em síntese, o semestre está sendo encerrado no formato remoto até 3 de setembro. Semestre 2020.1, que é quando vocês devem começar a atuar em estágio. A informação que eu vou dar para vocês agora é uma informação totalmente informal, nada certo, não saiam daqui dizendo que as coisas vão começar. Há uma proposta começada de discussão iniciada do comecinho, do início, do princípio do verbo que se fez carne, do semestre 2020.1 na graduação, poder começar no dia 21 de setembro. Não se sabe, mas possivelmente no formato remoto, se somente se o governo do estado dotar financeiramente as universidades estaduais de recursos para dispor equipamentos e internet para os alunos que não têm. Ou seja, o princípio do começo do diálogo, do princípio, possivelmente dia 21. Por que eu estou dizendo que é o princípio de tudo? Porque sexta-feira que vem agora, dia 10, 11, 12, dia 15, vai ser a primeira de uma série de reuniões da Câmara de Ensino de Graduação para começar a discutir o começo do semestre. Tá? Eu, Lucineudo, acredito que o semestre na graduação volte no dia 21 de setembro? Não! Por conta de recurso. Nós precisaremos de muita grana, mas pode acontecer. Em síntese, não tem nada certo para 2020.1, portanto, não tem nada certo para estágio, e eu preciso esperar a graduação. A gente está vivendo um dia de cada vez. Hoje a gente colocou o bonde para andar, né? Começamos o semestre no formato remoto, decidimos seminário de tese, fizemos alunos especiais, alunos não regulares. Aí agora eu começo a respirar para pensar o estágio de docência junto com Ismael, Jamile e a comissão, que é composta pelos representantes discentes, Marcos e Fernanda, e os professores Cibele e Wilson. Mas eu mantenho vocês informados sobre seleção. Nós temos uma nota no site atual, que foi uma nota que eu lancei, dizendo que até o final de agosto a gente deve ter alguma novidade. Na reunião de colegiado da última sexta-feira, nós tiramos a comissão de seleção do programa. A comissão de seleção do programa não são as bancas, é a comissão responsável por gerir o processo. Essa comissão é composta pela professora Dilamar, pela professora Malena e pela professora Helenice, mais o Ismael. São 4 membros na comissão de seleção devidamente portariados. Dilamar, Malena, Helenice e Ismael. E a coordenação que tem cadeira cativa. A comissão foi eleita sexta-feira. Nós começamos a trabalhar na seleção de PNPD, pós-doutorado. Quando isso tudo passar, até o final de semana, eu pretendo chamar a comissão de seleção, conversar com ela sobre a ideia de como vai ser a nossa seleção esse ano, e aí começa um trâmite. A comissão de seleção pensa um formato, leva para o colegiado, então a gente vai informando no site
E por que a gente só informa no site? Para que todos os candidatos tenham as mesmas chances. Todo mundo só tem acesso à mesma informação pelo site. Ok? Então, eu comecei os trabalhos de seleção na sexta, com a eleição da comissão, e agora a gente vai começar a trabalhar, porque a comissão de seleção não trabalha só com seleção de mestrado e doutorado. Tudo que é seleção. Então, a comissão de seleção tem pós-doutorado, depois tem seleção de mestrado e doutorado e possivelmente credenciamento de novos docentes. A Renata pergunta, a professora Claudiana já retornou? Não, a professora Claudiana teve seu afastamento prorrogado até dezembro, por conta da pandemia, né? O grupo de estudos dela continua? Sim, o grupo de estudos dela continua, e vocês podem perguntar diretamente a Claudiana pelo e-mail, ou a Gillian, que está aqui conosco. Natália pergunta, tem alguma previsão de bolsa de doutorado para esse semestre? Natália, infelizmente não. Não temos mais previsão de bolsa para esse semestre. As agências de fomento esgotaram as suas cotas até agora. Outra pergunta que eu acredito que vai surgir agora. Professor, e os afastamentos, os pedidos de afastamento? Sobretudo para os alunos da SME que estão passando um perrengue danado, né? Porque muitos deles não conseguiram se afastar. Eu mandei um e-mail para o Wilson e para a Nucácia. O Wilson é o coordenador local do convênio e a Nucácia é a coordenadora geral do convênio na universidade, porque é a nossa pró-reitora. A Nucácia respondeu que essa contrapartida do afastamento é uma contrapartida da SME. A nossa contrapartida é receber os alunos e, obviamente, promover a formação deles, mas a Nucácia se comprometeu a entrar em contato de novo com a SME para pedir celeridade nesses afastamentos. Uma dica que eu daria para as pessoas que estão esperando esse afastamento, pessoal da SME e outros alunos, é o seguinte, comecem a cutucar, comecem a enviar e-mails, comecem a cutucar mesmo a SME e a SEDUC, porque além da fala institucional da professora Nucácia, do professor Wilson, como coordenadores do convênio, a fala de vocês também é muito importante. Vocês sabem que quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, mandem e-mails, né? Peçam celeridade, porque, de fato, disso só depende a SME. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a SME está atuando, sim, inclusive agora a Areninha, o projeto Areninha que estava suspenso foi retomado, então as coisas estão começando a andar. Então, a dica é, cobrem pelos e-mails que a gente cobra institucionalmente. Mais dúvidas? Não? Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone. Eu tenho uma 5h42, a gente tem 3 minutos. Quem é? Eu tenho uma pergunta em relação ao teste de proficiência. Boa. Vocês vão organizar algum teste de proficiência, assim, geral para nós? Porque, assim, eu me lembro que na época do Prof. Letras a gente não pagou nada. A gente, foi tudo organizado e aí teve um aumento. E também em relação a, por exemplo, aos cursos de línguas, se você sabe alguma informação, se vão abrir seleção, se não vão. Boa pergunta, porque Catiana. eu tenho interesse. Tenho informação, sim. Com relação aos cursos de línguas, eu recebi hoje a divulgação de que o Núcleo de Línguas Fátima, o nosso, abriu as inscrições para cursos que começam em setembro no formato remoto. Então, a sugestão que eu dou é, quem quiser fazer curso de língua para se preparar, enfim, quer seja para proficiência, quer seja para qualquer outra coisa, tanto o Núcleo de Línguas Fátima, coordenado pelo professor Arthur, quanto o Núcleo de Línguas Itaperi, coordenado pela Suelene, estão começando as atividades. Inclusive... Vocês podem enviar por e-mail o link? Podemos. Por favor? Eu vou até anotar aqui. Obrigada. Divulgar cursos do núcleo. De todo modo, se vocês já quiserem adiantar e dar um pulinho nas páginas, já deve ter alguma coisa por lá, mas eu divulgo sim. Com relação a teste de proficiência, o POSLA não dispõe de comissão para elaboração e aplicação de teste de proficiência. Por isso, então, a gente dá 1 ano para que os alunos façam fora e tragam a declaração, né? O que nós estamos fazendo? A UFC está aplicando o teste de proficiência. Inclusive, amanhã, 14h, a aluna Áurea, do doutorado, e a aluna Priscila, do mestrado, vão fazer teste de proficiência de francês da UFC.
elas entraram em contato com a UFC preparou a prova, me mandou, e amanhã a Jamile, às 14 horas, vai aplicar a prova para ela. Então, assim, tudo que o Pós-Lá pode fazer para apoiar essas proficiências a gente está fazendo. Quais foram as 2 últimas iniciativas que nós fizemos? Uma, a gente se deixou à disposição da UFC, se eles precisarem, a gente aplica a prova deles, como a gente vai fazer amanhã, e a gente se articulou na figura da aluna Lorena, do doutorado, e a Lorena formou um grupo para fazer a proficiência no Itaperi, custando R$120. A UFC é de graça, salvo engano. Então, assim, de fato, nós Pós-Lá não aplicamos, mas a gente se mobiliza. No que vocês precisarem da nossa ajuda, basta me demandar pelo e-mail, que a gente vai articulando, tá bom? Vou passar a palavra para o Lucas. Sobre as seleções, eu já falei, Yara. Vamos lançar nota no site até o final do mês. A Renata está informando que nós temos calendário de proficiência de graça na UFC. Já tem. A Lorena está perguntando, antes de passar a pergunta para o Lucas, se serão concedidos mais 6 meses para os alunos que deverão defender em 2021.2. Lorena, boa pergunta. A gente está naquela fase do um dia de cada vez. É tanto problema. É tanta coisa, gente. Vocês nem imaginam os bastidores disso tudo. Então, a gente está, assim, para não morrer, a gente está lidando um dia de cada vez. Então, a gente quer primeiro resolver o problema da turma que defenderia e qualificaria em 2020. Para a turma que defenderia e qualificaria em 2020, a gente tem prorrogação de 3 meses de bolsa, 6 meses de qualificação e defesa. Para o pessoal que teria que entregar a proficiência até dezembro de 2020, nós também prorrogamos 6 meses. Ok? Quando tudo isso passar, aí a gente vai ver a história da vacina, ver como é. Aí é um dia de cada vez. A gente não tem como pensar 2021.2 agora. Beleza? E, gente, eu sei que são muitas informações, mas qualquer dúvida podem perguntar para a gente. Professor. Lucas, eu vou finalizar tudo do chat, aí depois eu passo a palavra para o Lucas, tá? E mais quem quiser. A Gília está perguntando, ainda sobre o estágio. O DEPS não me respondeu minha solicitação sobre declaração de serviço prestado. Gília, me escreve um e-mail, eu ligo para o DEPS, a gente tem um contato no DEPS, uma ex-aluna, e eu resolvo a tua situação, tá? Me manda por e-mail. A Lorena está colocando aqui o telefone de afastamento para falar com a Cláudia. A Samanta está perguntando se o curso de língua é gratuito ou é pago. Samanta, o curso de língua é pago, mas não é muito caro, é baratinho. Esses cursos do Itaperi e do Núcleo Fátima é bem baratinho, assim, não é caro. A Luana está perguntando, quem pretende fazer estágio, ainda que não saibamos se as aulas da graduação começam em setembro, deve fazer aquele processo de o orientador preencher uma carta? Não, Luana, a gente suspendeu esse procedimento. Como a gente ainda não sabe, a gente suspendeu. Já respondi a Gília. Lucas, tua pergunta. Ele falou que não tem pergunta. Pode perguntar, Catiane. Eu acho que ele estava ajudando a Gília a perguntar. Pode falar, Catiane. Não, é a Jane que falou? Não, eu já perguntei. Obrigado. Gente, mais alguma questão? Links de defesas e qualificações serão divulgados? Boa pergunta, Luciana. Os nossos links, todas as defesas e todas as qualificações já são divulgadas no nosso site. Mas, na semana passada, eu fechei com a secretaria que, a partir de agora, todas as defesas e qualificações serão divulgadas simultaneamente no site e através do e-mail. Ok? Porque são públicas. Toda vez que chegar uma marcação de banca de defesa ou qualificação, vocês vão ser notificados pelo e-mail e também vai para o link lá do site, tá? Ismael e Jean cuidam disso. Mais dúvidas? Perguntaram se os alunos regulares não saíram, né? A lista saiu. E o link do Meet para acompanhar, Luciana, a gente divulga também, tá? Quando a gente divulga, a gente já tenta divulgar com o link do Meet. Se não é possível, a gente divulga o link mais próximo. Tá certo? Até porque todo mundo sabe a importância que é, né, assistir essas qualificações, essas defesas. Mais dúvidas? A Jamile quer falar. Oi, Jean. Jean? Jamile? Oi, professor. Se quiser falar, pode me interromper, Jean. Não, tá tudo bem. Era só Tá porque a pergunta da Gília que estava faltando ser respondida. Aí estava tendo um coro aqui, uma manifestação para a gente responder. Gília, é só tu me falar pelo e-mail que eu respondo. Gente, dica.
Muitos de vocês têm meu WhatsApp, mas se vocês estiverem precisando de algo muito, muito sério, mandem pelo e-mail. No WhatsApp, a chance de eu esquecer de vocês é grande. Se vocês mandarem pelo e-mail, esse risco não corre. Então, não me peçam coisas pelo WhatsApp. Uma dúvida ou outra, tudo bem, mas se é uma coisa séria, vão pelo e-mail, tá certo? Renata, não teve frequência. A Professor, Priscila está perguntando qual é a diferença entre acreditação mínima e créditos válidos. Estou com essa dúvida. Jamile pode responder? Diferença entre acreditação mínima e créditos válidos. acreditação mínima é aquilo que, pela grade, você tem que, no mínimo, fazer para você poder ir para a defesa, né? Então, por exemplo, você precisa de 6 disciplinas, sendo que 2 são obrigatórias e 4 optativas. Aí, fora isso, tem que ter um estágio, tem que ter a qualificação para você estar apta para que sua banca, né, seja homologada. Então, isso é o mínimo. A questão dos créditos válidos é, por exemplo, se você tem uma disciplina que você está aproveitando e vai se acrescentar no histórico, além do mínimo, tá entendendo? Então, assim, é tudo que você está fazendo além do mínimo que vai entrar. Leituras orientadas, ela não conta para acreditação mínima, mas é um crédito que fica válido, que fica registrado no seu histórico, entendeu? Mas não entra no mínimo para você poder estar apta a defender. Ela pergunta ainda, Jean, todos os créditos válidos vão para o histórico, não é isso? Sim. Sim. A Samanta pergunta, essa prova de proficiência da UFC é aceita em todas as universidades? Samanta, não sei. Não sei te dizer, porque a gente acaba conhecendo só a realidade do pós lá, assim, de modo mais preciso. Pessoal, antes da gente fechar, só uma última questão, tá? A Gillian traz uma boa notícia, né? Quem colaborou com as vaquinhas, o pai do Johnny, que é nosso ex-doutorando, vai conseguir fazer a biópsia necessária. E, pessoal, eu recebi um relatório de pendências do Ismael. O Ismael fez um relatório de pendências. E tem algumas pessoas que estão em vias de qualificar e defender com pendências. Pendência de disciplina, pendência de proficiência. Gente, que é isso? Não pode, vocês têm que cuidar da vida acadêmica de vocês. Como assim você vai defender em dezembro e a essa época você ainda não pediu o aproveitamento das disciplinas? Gente, a secretaria não tem condições de acompanhar a vida acadêmica de cada um de vocês. É impossível. Coordenação muito menos. Eu fiquei extremamente assustado com o número de alunos que tem pendência e que está na porta da defesa de qualificação. Gente, tem gente para defender em dezembro com pendência de disciplina. Como é que pode? Você entrou no último ano fazendo disciplina, tem alguma coisa errada aí. Sejam zelosos com a vida acadêmica de vocês. Peguem o fluxograma, peguem o mapa curricular que a secretaria manda e vão ticando. Já entreguei as atividades programadas, já fiz todas as disciplinas, já qualifiquei, já entreguei a proficiência, já fiz seminário de tese, porque o que vai acontecer? Se vocês não acompanharem, quando chegar a carta de defesa lá na secretaria, quando a secretaria me manda para homologar a carta, o que acontece? Eles me mandam com relatório. Fulaninho está com a banca marcada, mas está devendo isso, isso e isso. Defere a banca. Cuidem da vida acadêmica de vocês. Se organizem. Primeiro, puxão de orelha. Segundo, e aí vale dizer, todos esses casos de pendência, tá? Todos esses casos de pendência, o Ismael vai entrar em contato agora, porque são pessoas que estão com a corda no pescoço. Não deveriam, mas por algum motivo, a gente não sabe o que é, relaxou e enfim, dormiu no ponto. Segundo aviso, leiam os e-mails com atenção. Vou pedir de novo, leiam os e-mails com atenção. A gente recebe muito e-mail, cuja resposta está no e-mail. É assim, ó. Nós prorrogamos o prazo de proficiência por 6 meses. Aí a pessoa responde, qual é o prazo de prorrogação da proficiência? Não dá. Não dá. Por favor, cuidem da rotina da vida acadêmica de vocês e leiam os e-mails. A Ametista está perguntando se as atividades programadas é tudo. Disciplina, não, Ametista. Existe uma tabelinha que você pode pegar no nosso site ou pedir para a secretaria para você ir ticando. Ok? Qualquer dúvida, nos avisem, nos peçam, estamos juntos, se cuidem.
Estou muito feliz por nós termos começado esse semestre no meio de tanta dificuldade, né? Vocês, alunos e professores, perderam parentes, muitos de vocês estão passando por perrengue, né? Enfim, eu sei que é muito difícil. Eu cheguei a visitar, cumprindo todos os protocolos de segurança, né? Alguns alunos que perderam parentes, né? Fui até a porta só para... ou liguei, né? Sobretudo quem perdeu parente nesses últimos tempos, e aí a gente fica com a nossa solidariedade a cada um de vocês, tá certo? E aí se cuidem bastante, esse semestre só começou, ele vai até 31 de janeiro. Secretaria e eu estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem, estamos trabalhando em horário normal, usando sobretudo os e-mails, que é o que mais a gente tem usado, tá bom? Então, quem está esperando pela seleção, espere nossas notas. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pensem muito no que o Rildo e pensem muito no que o Robson disseram para nós. Um semestre de muita luta, de muita resistência para vocês. E saibam que vocês não estão sozinhos. Jamile, Ismael e eu estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Já nos encaminhando para a reta final da nossa gestão, né? Comecinho do próximo ano a gente troca de gestão, descansa, eu vou para a praia. Vocês vão continuar e nós vamos tocar a nossa vida. Obrigado, Alexandre, por estar aqui conosco. Alexandre, que é a nossa professora nova, vai ser contratada. E é isso aí. Lucineudo, sobre o material de leitura da metodologia. Eu tenho reunião amanhã com os professores Expedito e Alexandra, serão meus colegas na disciplina. E aí amanhã a gente vai discutir os temas, os textos, e a gente envia para vocês. Pode ficar absolutamente tranquilo, tá bom? Jean, bem-vinda de volta. Chegou de férias hoje. Isma, obrigado por ter dividido pós lá comigo esses dias aí. Cuidamos bem, não mexemos nas coisas da Jamile para ela não brigar com a gente. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.